seu conteúdo. Damos publicidade do seu conteúdo. O que incomoda aqui alguns senhores é justamente o fato de darmos publicidade. Porque em outros tempos, um problema desse, tendo a direção do Oswaldo Cruz, responsabilidade ou não, isso estava encapado. Não tinha publicidade, ninguém sabia o que estava acontecendo aqui. Estava na moita, para ser bem rasteiro. Estava no abafa. E é preciso dizer que nós estamos hoje aqui por conta de uma orientação da Controladoria Geral do Estado. Porque se fosse a partir da Universidade de Pernambuco, esse problema ainda não tinha sido resolvido. Então a raiva com o Sindup é essa. É porque a gente dá publicidade. O servidor que faça seu juízo de valor. A comissão de inquérito vem aí para dizer se a direção deu ou não causa o problema. Agora, o sindicato não poder nem dar publicidade do que acontece aqui é um absurdo. Cooptar isso, professor. A sua revolta é porque o senhor não cooptou a direção do Sindup. A sua revolta é porque o senhor vai para uma assembleia do Sindup com os 15 cargos comissionados do Oswaldo Cruz para nos intimidar e não consegue nos intimidar. O resultado é hoje aí essa claque que o senhor trouxe para cá, de servidor comissionado do Oswaldo Cruz, que recebe dupla produtividade. Eu não censuro nem esses servidores, porque estão nessa por uma questão de sobrevivência. E quem bota o servidor nessa condição é a direção do Oswaldo Cruz, porque diz que não tem dinheiro para pagar a compensação de hora extra que esses servidores fazem. Aí tome dupla produtividade, tome hora extra. Eu quero dizer o seguinte, Rito. Até esse mês, o jurídico da gente está preparando mais 2 pedidos de investigação do Oswaldo Cruz. O primeiro é sobre a natureza desses pagamentos que são feitos lá. O servidor tem uma chefia, recebe 2 produtividades, recebe hora extra, é uma farrinha e que não acaba. A gente vai pedir uma investigação do começo da gestão até agora, para ver em que pé isso está. E a outra coisa, mais grave do que essa questão de contrato com a PW, é a forma como é manipulado o dinheiro da produtividade. Que aqui na Universidade de Pernambuco tem uma coisa interessante. E talvez nós estejamos hoje aqui fazendo essa discussão, porque a universidade não tem a coragem de enfrentar os problemas que aparecem aqui da forma como deve ser enfrentada. Porque um diretor desse diz, eu administro do jeito que eu quero. Não é em consonância com os princípios da administração pública. E é por isso que tem uma série de problemas. Se for entrar no Oswaldo Cruz, aí encontra um monte. Vai encontrar problema para 10 inquéritos, para 10 sindicâncias. E a da produtividade, a gente quer dizer, o senhor está fazendo uma representação contra a direção do Oswaldo Cruz, porque sobre a produtividade não é preciso fazer nem sindicância, é inquérito direto. É inquérito direto. Para tomar a responsabilidade de como a direção do Oswaldo Cruz administra esse dinheiro, dando 2 produtividades a quem só tem um vínculo. Então a questão aqui é essa. É uma questão, o pau que dá em Tonho, como diz o dito popular, dá em Antônio. Isso aqui já foi feito no momento. Já se afastou o diretor através por conta do início de inquérito administrativo. A gente não queria nem entrar no mérito dessa questão da PW. O julgamento que nós estamos fazendo da direção do Oswaldo Cruz é mais pelo conjunto da sua obra, desde quando chegou, do que essa questão da PW. Agora eu quero dizer o seguinte, em relação à PW, de acordo com a resposta que a direção do Oswaldo Cruz deu, né, passa novamente a impressão de que não lê nenhum documento que chega lá da Controladoria Geral do Estado. Porque disse que quando soube do problema, sanou o problema, no começo de janeiro no começo de 2011. E esse documento da Controladoria Geral do Estado, ele é claro. Ele é claro. Deixou oficialmente a direção do Oswaldo Cruz ciente da questão do contrato em julho de 2010. Em julho de 2010. Numa reunião com a vice-diretora do Oswaldo Cruz.
Uma coisa eu aprendi nessa sindicância agora, né? É de não prestar mais atenção ao relatório da comissão e, se puder, ler todos os documentos que instruem o procedimento administrativo. Porque esse documento aqui, ele é mais revelador do que o resultado da sindicância, né? A pessoa da Controladoria Geral do Estado, a gerente de gestão dos gastos públicos, Silvia Andréa, ela é muito clara. Em julho, deixou ciente a direção do Oswaldo Cruz, na figura da vice-diretora, do problema que envolvia o contrato. Em julho de 2010. Em julho de 2010. Deixa lá o cálculo que deve ser feito para o efetivo pagamento dessa empresa. O que ocorre? O que ocorre depois disso? Aí a mesma técnica da Procuradoria, da Controladoria Geral do Estado diz o seguinte: recebemos em 29 de nove de 2010 cópia do ofício enviado pelo OC a PW Ferreira ME e da resposta desse fornecedor. Ressalte-se que a Controladoria Geral mandou oficiar a PW que o pagamento estava equivocado e orientou a direção do Oswaldo Cruz a como proceder em relação a esse contrato. Ressalta-se que esse documento não está assinado, nos quais verificamos que os argumentos usados pelo OC para com o fornecedor e, consequentemente, pelo fornecedor para com o OC, não traduzem a ação recomendada pela Controladoria Geral do Estado. Isso foi em julho de 2010. Foi o técnico lá que disse assim, 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 você tem que fazer assim, assim, assim. Na reunião estava a vice-diretora do Oswaldo Cruz. Apesar de toda a orientação, o procedimento realizado com a PW foi tímido, considerando o que a Controladoria Geral do Estado recomendou. E diz aqui mais: os referidos documentos em anexo limitam-se a fazer referência à necessidade de redução de despesa para atendimento de meta do governo, como se a adequação do pagamento ao efetivamente era fornecido fosse incoerente e infundada. Então isso é a cara da gestão do Oswaldo Cruz. A direção do Oswaldo Cruz levou 1 ano e 4 meses para resolver esse problema. 6 meses do interventor, do diretor, mais 9 meses como direção eleita. Então, para entrar no mérito do problema, a gente entra também no mérito do problema. É muito fácil a gente ficar com jargão, com frase de efeito aqui, falando da autonomia da universidade, dos princípios aqui que nos norteiam. Nesse momento, esses princípios são interessantes para ter o apoio do SINDUP do lado. Mas cotidianamente, nos hospitais é pau no lombo do servidor. Aí não tem princípio nenhum. Ninguém escuta sindicato. No momento desse, quando o sindicato diverge e pede que se faça a apuração, queria até que o jurídico falasse, o procurador falasse da necessidade ou desnecessidade, professor Raul, do afastamento, não é? Do inquérito com afastamento. Se eu justificasse isso aqui. Então a questão aqui é técnica. Quem quiser politizar, politize. Nós politizamos na medida que estamos aqui representando o anseio dos servidores. Porque se fosse para fazer claque, para trazer servidor para cá, coisa que inclusive nós desaconselhamos, porque o espaço aqui não cabe. Mas se fosse para fazer claque, tinha 200, 300 servidores aqui. Tá certo? Muito com toda tranquilidade. Tinha muito servidor aqui. O ambiente de fazer esse tipo de coisa não é esse. O ambiente aqui é da discussão. Então era isso. Só que, por enquanto, a gente queria referir, uma vez que nós somos citados por um conselheiro.